do Lula, né, em meio a essa conversa, em meio à discussão a respeito do PL 1904, né, que criminaliza, veja vocês, né, criminaliza, né, um método que é proibido na veterinária, né, o projeto quer criminalizar de ser usado contra bebês de 5 meses na barriga da mãe, né, e o Lula diz o seguinte, né, Lula... que monstro vai sair do ventre desta menina, diz Lula sobre bebês que nascem de violência, né? O presidente também questionou se o deputado Sóstenes Cavalcante, autor do PL do aborto, ainda seria contra o procedimento se tivesse uma filha violentada. Gente, é o argumento mais porco do mundo, né? É o mais porco do mundo, né? É jogado de uma maneira, né? Porque o sujeito ele pode responder de maneira negativa, aí você responde como? Você faz, não acredito nem em você. Você pergunta por quê, o arrombado, entendeu? Eu já falei isso várias vezes, uma vez, né? Uma vez a menina tá discutindo comigo, eu venho, e se a sua esposa foi violentada? Se sua filha, não sei o quê, não sei o quê. Eu respondi, não vou apoiar. Eu não acredito em você. Então questionou por quê? Me perguntou por quê, entendeu? Você tá propondo que isso seja feito de fato, entendeu? Mas vamos lá. Durante a entrevista a uma rádio da CBN, nessa terça-feira, dia 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar da questão do aborto no Brasil. Ele criticou a suposta obrigação das vítimas de estupro manterem a gestação. O petista também atacou o deputado Sóstenes Cavalcante, autor do projeto de lei que propõe equiparar a pena para o aborto executado depois de 22 semanas de gravidez ao homicídio simples. Esse negócio de ficar discutindo aborto legal, quem está abortando, na verdade são meninas de 12, 13, 14 anos. Eu queria ver, né, os dados disso aqui, né? É crime de um cidadão estuprar uma menina de 10, 12 anos e depois querer que ela tenha um filho, não é ele que quer, né? Um filho de um monstro, porque uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Olha só a pergunta, né? Lula ainda perguntou se o parlamentar seria contra o aborto se tivesse uma filha vítima de estupro e afirmou que deseja maturidade na discussão sobre a legalização do procedimento. O Palácio do Planalto foi procurado pela CNN para comentar a declaração de Lula, mas ainda não respondeu aos questionamentos do veículo. A discussão sobre legislação que criminaliza a interrupção de gravidez foi reacendida pela aprovação urgente na Câmara dos Deputados do projeto de lei 1904, de 2024, que propõe aumentar a pena para o crime de aborto cometido depois de 22 semanas de gestação. Mesmo fora do contexto de gravidez por estupro, Lula acredita que o aborto é questão de saúde pública, né? Lula alegou ser contra o aborto, mas ressaltou a necessidade de tratar o tema como uma questão de saúde pública. Então ele é contra em que sentido, né? Você não pode continuar permitindo que a madame vá fazer um aborto em Paris e a coitada morra em casa tentando furar o útero com uma agulha de tricô. No sábado, dia 15, durante a viagem à Itália, Lula já havia se manifestado sobre o tema, classificando como insanidade a suposta possibilidade da mulher estuprada ter pena maior que a do estuprador. Mas pena maior para os estupradores também não querem, né? E fica nesse negócio aí. Valéria Bernardo, nós já conversamos sobre isso já, é mais um assunto, mais um desdobramento, né? E o pessoal insistindo pra gente, insistindo em chamar, né, os apoiadores desse PL de bancada do estupro, né? O que é evidentemente uma histeria, né? Essa narrativa também já está desmontando. Eu lembro, eu fiz um comentário no meu Facebook, né? Um comentário simples, né? Eu disse o seguinte: olha, a primeira participação que eu tive de discussão na internet, eu lembro até hoje, né? Eu era, né, moleque nerdinho que nunca participava de discussão nenhuma, né? Eu participei a primeira vez na minha vida há 15 anos atrás. Né? Foi a primeira aparição pública do Loranzon. Né? Eu estava no finador Orkut, né? numa página lá, e foi justamente sobre aborto. E eu lembro que o sujeito que estava debatendo comigo, um cara mais velho do que eu, se apresentava como mais entendido do assunto, e dizia assim: não, isso aí é teoria da conspiração, esse negócio aí de que, né, a teoria do tobogã, né? De que se você aprovasse o aborto até a 12ª semana, que era o limite que se dava até então, né? Não, você vai expandir isso aí, a coisa vai acabar escorregando e vai aumentar o aborto para mais casos, etc. E vai aumentar para depois, até 9 meses, e depois até depois do nascimento, enfim. Né? Vinha aqui esse papo, né? Bom, isso há 15 anos atrás. Hoje, estamos sendo chamados de estupradores porque somos contra o uso de um método proibido pela veterinária sobre um bebê de 5 meses que já é viável depois, fora da barriga da mãe e que sente dor plenamente, como eu, você, né? E qualquer um aí, né? Ou seja, veja como o discurso muda, como às vezes é péssimo ter razão, não é verdade? É péssimo ter razão, mas eu queria te ouvir sobre isso, Valéria, como mulher, como mãe, né? Essa fala do presidente Lula dizendo que monstro vai sair da mãe, como se a criança tivesse, né? Fosse herdar os genes do pai, né? A propensão à violência, como se a violência fosse algo, né? Engraçado que essa tese de que a violência tinha componente genético foi muito usada pelos racistas, né? Eugenistas. Os eugenistas lá no comecinho do século XX, para justificar o tal do racismo científico, não é verdade? Exatamente. Olha só, né? Se o Bolsonaro falasse algo dessa maneira, já tinham resgatado essa merda já.
entendeu? Já tinham resgatado essa história. Quero te ouvir sobre isso, Valéria. Primeiro a gente precisa falar de guerra semântica e desinformação de massa que nós não estamos conseguindo debater e nem combater, porque, infelizmente, a televisão aberta ainda domina uma boa, importante parte da população e todos os ícones, né, da lacrolândia, da lacrosfera, estão fazendo vídeos, estão sendo entrevistados, estão dando declarações e nós estamos em franco shadowban. Tá? Este é o ponto. Então, é uma guerra semântica a partir do momento que o PL não trata de inocentar o criminoso que fez isso com uma menina de 12, 13, 14 anos e criminalizar a menina no lugar do criminoso. Porque é isso que está dando a entender em primeiríssima mão. O fato é, ninguém está dizendo para a menina, não retire o bebê da sua barriga. O que o PL está dizendo é, retire vivo e doe para a adoção. Dê uma chance de vida para esse bebê. Por quê? Eu não sei se você já abordou o caso aqui, Ítalo, mas é importante, para não haver distorções futuras, é importante todo mundo saber que, filho, com esse tempo, o que vai acontecer é um parto induzido, tá? É um parto induzido, por quê? Porque não dá simplesmente mais para enfiar a pinça no útero da mamãe e ir arrancando aos pedaços. O corpo já está grande o suficiente para ter resistência a isso. Ok? Então, como se retirará esse bebê da barriga da mãe? Por parto induzido. A crueldade é tanta que, neste tempo, uma vez retirado da barriga da mãe, como o Ítalo falou, o feto é chamado de viável. Viável ao quê? Viável à vida. Então, ele tem condições de sobreviver fora da barriga da mãe. E por que não dar esta opção para ele, esta oportunidade para ele, este direito à vida para ele, principalmente se for uma menina? Por que não, né, dá para corroborar aí com essa idiotice que eles tentam convencer a população? Mas não, o que eles querem é, primeiro, finaliza a vida do bebê no ventre da mãe. Finalizou? Não importa o quão cruel foi, não importa se sentiu dor, não importa se expôs a sofrimento extremo, não importa se isso é considerado tortura. Finaliza a vida do bebê. Finalizou, agora tira. Tira com parto induzido. Então, parto induzido, por que não fazer o parto do bebê vivo e deixar que Deus determine a partir daí? Mas não, isso se transformou no quê? Nós somos defensores de estupradores. Por quê? O médico será responsabilizado e criminalizado por assassinato, como reza a lei. Porque isso é assassinato. O fato de você ter a sua vida finalizada por outrem de forma violenta, dentro da sua casa, ou na rua, ou no bairro que você não mora, ou fora da sua cidade, não diferencia a pena. E o que a gente está falando agora é exatamente disso. É finalizar a vida do bebê dentro da barriga ou fora da barriga. De qualquer forma, é finalizar a vida do bebê. Isso é guerra semântica. E quanto à declaração do Lula, é desumanização. Porque aí fica mais fácil. Vamos repetir. Não é humano, não é humano, não é humano. No primeiro estágio dessa guerra, era um amontoado de células, porque era até a 12ª semana. Agora não, meu bem. Agora a coisa mudou bastante de figura. Agora é um bebê formado. E eles estão defendendo a morte assim mesmo. E aí vem para coroar este energúmeno, esse estafermo, este maldito adorador de Moloque, dizendo que a criança, per se, é um monstro. Não é um monstro. Experimentem perguntar para esse canalha se ele ajuda a defender pena de morte para o verdadeiro monstro que fez isso. Aí vai aparecer direitos humanos, vai aparecer STF dizendo que é inconstitucional, porque tem que manter a humanidade do criminoso mesmo quando ele é um criminoso. Agora, do bebê, o bebê não precisa. Então, realmente, é uma guerra semântica, isso tudo está dentro da cultura e, infelizmente, uma comunicação de massa mentirosa, enviesada, catastrófica, que, infelizmente, nós não estamos conseguindo alcançar com o mesmo poder que tínhamos antes, né? Ah, mas por quê? Porque estamos todos em shadowban. Então, a gente vai acabar perdendo muito com essa mexida de algoritmos, como alguns de nós está sofrendo já há bastante tempo. É uma adoração a Moloque. Se alguém aí não sabe que é, nem quem foi Moloque, dá uma gugada. Você vai ficar impressionante com as coincidências e semelhanças com o que nós estamos vendo hoje. Não há diferença. Perfeito, perfeito, Valéria. Rogerinho, eu queria saber de você. Você está aí na Câmara dos Deputados, né? Eu queria te indagar sobre o clima, né? A discussão geral que está tendo aí a respeito desse PL. Você acha, o Lira aprovou, não, Lira não, né? A Câmara aprovou a urgência, né? Parece que já teve aí, voltou atrás, enfim, né? Como é que está o clima aí a respeito dessa medida? Então, o que a Valéria falou, né? Existe aí uma
uma guerra de desinformação, né? Uma PL que visa proteger uma vida inocente, né, no ventre materno, no lugar mais sagrado que ela poderia estar, né, transformada numa narrativa sórdida, podre, né, por conta dessa mídia desinformadora que a gente tem, né, e que executam, infelizmente, a guerra semântica, como ela falou, de forma, né, com poderio bélico extremamente superior ao que a gente tem. Até por isso é importante que a gente se una nas mídias sociais, né, para que a gente denuncie, né, porque o final de semana e ontem, né, o que a gente ouviu aí de atores, de não sei quem, de pseudo-intelectuais da Rede Globo, mais incisivamente, distorcia completamente o que é a SPL, né? A SPL basicamente diz o seguinte: olha, ele não trata do crime terrível e hediondo que aconteceu, né, de forma direta. Existe uma outra PL que vai também ser pedida urgência na Câmara para que se aumente a pena, né, e que se debata, né, a pena de quem comete esse crime hediondo. Porém, existem duas alternativas, né, para para a pessoa que sofreu esse crime e para a criança, para a vida inocente que está dentro daquele útero. Você pode retirá-la com vida ou retirá-la assassinada e esquartejada. A narrativa diz o seguinte: não podemos tirar essa criança porque é um trauma muito grande para a mãe. Não é um trauma. Assim, de toda forma, o trauma aconteceu. Mas o que é pior, né? Assim, imagine-se, o que é pior? Você ter que assassinar essa criança dando várias agulhadas tentando achar o coração dela para tentar acabar com a vida dessa criança e depois cortar, né, o bracinho, o outro bracinho, a pele, o crânio e tudo mais, e tirar de dentro, né, ou fazer um parto e entregar essa criança para adoção. Né? O que é trauma? Todos os dois são traumáticos em virtude do que aconteceu antes. Porém, se você for analisar o que é mais traumático, o que é mais lógico. E de mais a mais, a gente eu vi recentemente, a cada criança que nasce precisando de uma família, tem 8 dispostas a adotar. Então, assim, a grande diferença é a narrativa cruel que se foi imposta para o brasileiro esse final de semana, é de que comparar a vítima que cometeria um crime, porque você está matando um ser humano viável, né, que pode voltar a viver, com um estuprador que é um outro crime hediondo. Assim, é uma distorção, é uma desinformação absurda, né, absurda, e isso propagado aí com alarde, né, pela mídia tradicional. E a gente precisa combater isso, né? Quando que um crime resolve outro crime, né? A gente não está mais nessa época. A gente não tem mais a pessoa comete um crime contra você e você comete um crime contra ela, né? Isso não é razoável, né? Então, assim, por que não? Por que não manter essa criança viva? Por mais que a gente tenha esse descondenado miserável chamando essa criança de monstro, adjetivando pejorativamente essa criança, é um ser vivo, é um ser de Deus que está ali, né? E quem é que pode definir o futuro dessa criança? Só Deus pode saber o que ela vai ser, né? Então, é lamentável que isso esteja acontecendo, né? E vamos ver até onde vai a hipocrisia da esquerda a hora que for pedido para ser votado a PL de revisão de pena do crime de estupro, né? Vamos ver quem são aí os esquerdistas, quem são os deputados e senadores que vão apoiar, né, o aumento dessa pena, né? Vamos ver até onde vai essa narrativa. Isso é muito importante você destacar, né, Rogério? Porque existe, de fato, né, uma discussão, foi proposta, inclusive, acho que pelo próprio Sócrates Cavalcante, né, um PL que majora o crime, né, majora a pena para o crime de estupro, né? Lembrando vocês, pessoal, que o pessoal que hoje está contra essa PL, né, contra a PL nos acusando de favorecer um estuprador, de que maneira, isso até agora eu não entendi, de que maneira isso favorece o estuprador? Acho que o estuprador fala assim, vou causar aqui isso aqui, eu quero ter um filho à força, sabe? Que doideira é essa, entendeu? Que maluquice é essa? Achar que o estuprador é o beneficiado dessa história toda, entendeu? Óbvio que não é evidente que não é, entendeu? Então, assim, mas esse é o mesmo pessoal que foi contra o fim da saidinha. Né? É o mesmo pessoal que fala de não podemos ter esse punitivismo no Brasil. É o mesmo pessoal, entendeu? É a mesma galera de sempre, né? Que tá aí. Então, assim, essa narrativa, uma hora ela cansa,
isso que eu falo pra vocês, aguentem firme, né? Ganha quem sobrevive, né? Ganha quem dura mais, como diz o professor Olavo, né? Então, aguentem firme, porque uma hora essa narrativa cansa. Porque é narrativa, é pura conversa fiada, entendeu? Se você mostra que você não tá se deixando intimidar por isso que isso é mecanismo de intimidação. O cara fala assim, não, eu não vou falar a respeito disso aqui, porque o cara vai começar a gritar, achar que eu sou estuprador, velho. Pelo amor de Deus, então, porra, sou pai de família, eu sou a pessoa de direito, não quero ter a minha reputação manchada dessa maneira, então eu vou ficar quietinho aqui, vou ficar na minha aqui, entendeu? É isso que eles fazem. Isso é pura intimidação, isso é comportamento de máfia, comportamento de gangue, de delinquente, entendeu? Usar esse termo, né? Usar essa acusação leviana, né? Isso é comportamento de intimidação mesmo. Só que a questão é o seguinte, não se deixe intimidar, porque uma hora isso cansa, isso volta contra eles. Isso volta contra eles. Acho que talvez um dos principais elementos aí que possibilitou o Brasil, né? Possibilitou o Brasil de fazer essa virada que nós estamos vendo, né? E que está acontecendo, acho que é inegável que isso está acontecendo. Cada vez mais pessoas, né? Estão se afastando e estão fora, né, da esfera de influência desse pessoal, entendeu? Se livrando cada vez mais da influência desse pessoal. Acho que uma das coisas que começou a fazer, que começou a possibilitar isso, foi justamente que a internet e a quantidade de pessoas, né, que ela congregou fez com que as pessoas se sentissem menos propensas a ceder a pressões como essa, a intimidações como essa, né? Então, isso aí é mecanismo de intimidação apenas, pessoal. Não caiam nessa história, né? Não caiam nessa conversa, tá certo? Ganha quem dura mais. Vamos seguir. Então, eu posso só responder um comentário aqui antes de você mudar a pauta? Vai lá, querida. Rosane Henrique, ela faz um comentário muito importante de esclarecer. Rosane diz o seguinte, ó. Gente, quem sofre de estupro resolve com pílula do dia seguinte, né? Melhor, deveria resolver no mesmo dia com as medidas preventivas de DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Ocorre, Rosana, que eles, como sempre, estão usando a exceção para impor regra. O que acontece? Eles estão utilizando muito os casos das meninas que são estupradas em sequência pelos membros da família, tá? A gente sabe que existe um grande índice de pessoas, de meninas realmente que têm esse problema no seio familiar, quando não no seio nuclear, ali na adjacência da família, infelizmente, é verdade, tá? No norte, bastante, tá? O que acontece? Eles estão querendo pegar essas exceções para implementar uma regra para o Brasil inteiro, quiçá o mundo todo, porque o maior número de alegações que eu vi a respeito de assistolia fetal, que é proibida, como o Ítalo falou, por médicos veterinários para aplicar em animais, porque causa muito sofrimento, o bebê não tem esse direito. E qual foi a alegação primária que eu ouvi na internet? Porque a OMS recomenda a assistolia fetal. Então, a gente tem que entender que nós estamos lutando com algo muito maior do que nós aqui no Brasil. E outro trecho que o Ítalo falou, inclusive a Damares ontem fez um desabafo emocionante na Câmara, ela comentou a respeito do finalizar a vida do feto, caso a mãe queira, até depois de nascido. Isso já está sendo debatido nos Estados Unidos há mais de 20 anos, em cima de uma afirmativa, em cima de uma justificativa que o que garante direito a um cidadão americano é o fato dele ser um cidadão. E nenhum feto, nem nenhum bebê, mesmo depois de nascido, enquanto não é registrado, não é cidadão. Já chegou neste ponto. Isso está sendo debatido por altas escolas há muitos anos nos Estados Unidos. É com isso que nós estamos lidando. É desse modo. E quando chegar no, pode fazer o negócio até 9 meses, vão defender fora da barriga, porque vão dizer, a dor da mãe, ela foi impedida de fazer dentro da barriga e nasceu e ela não quer mais. Traz aqui que a gente vai, ó. Porque assim nós somos civilizados. Afinal de contas, assim nós vamos ter decisões maduras, como disse o Cachaça, né? A jaca cachaçada, que ninguém sabe como foi parar lá em cima daquele poste. Então as coisas são muito violentas. E violentas contra inocentes. Inocentes, que agora é monstro, virou monstro. Mas nós somos muito civilizados em defender toda essa barbárie. Né? Eles que vivem alegando, não haverá retrocesso, não admitiremos retrocesso. Se isso não é voltar ao tempo da barbárie, ao tempo literalmente de Moloch, o resto, meu amigo, cadê o cometa? Eu só queria comentar, antes de a gente partir para a próxima pauta, eu queria só fazer um comentário aqui como cientista social, né? Dessas afirmações que eles fazem, né? Eles pegam o número geral das pessoas, né? O número geral, e diz o seguinte, não, porque a maior parte das violências acontece no seio familiar. E daí eles deduzem. Então, o seio familiar é que é o mais perigoso para as meninas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu sou rio-clarense. Eu moro em Rio Claro, cidade do interior de São Paulo.
tá? Passei aqui boa parte da minha vida, com exceção de 2 anos que eu morei em Brasília, né? E de vez em quando saio, né? Mas muito raramente, né? Vou para outras cidades. Qual cidade é mais violenta? Rogerinha do Rio de Janeiro, você me dizer. Qual cidade é mais violenta? Rio Claro, no interior de São Paulo, 200 mil habitantes, maior IDH, né, da terceira idade do Brasil, ou o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é a 7ª capital mais perigosa do mundo. Perfeitamente. Ou seja, qual que é o maior risco? Eu sei, mas, no entanto, veja vocês, eu fui assaltado 2 vezes na minha vida. 2 vezes na minha vida. As 2 em Rio Claro. Alguém pergunta, mas por quê? Como é que você... Eu já estive no Rio de Janeiro várias vezes, né? Já estive muitas vezes no Rio de Janeiro, mas nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Só fui assaltado no Rio Claro. Por quê? Ora, porque eu passei a maior parte do tempo em Rio Claro. Então a minha taxa de exposição é muito maior em Rio Claro. Isso não quer dizer que eu estou mais seguro no Rio de Janeiro do que em Rio Claro, pelo amor de Deus. Sim. Entendeu? Isso aquela história, né? O estudante usa mochila. O estudante usa mochila. Se aquela pessoa está passando ali com a mochila nas costas, então ele é estudante. Pois é. Né? Não faz o menor sentido. Não. Um cara de moto com isopor nas costas é um entregador? Não, depende. Então, assim, se forem 2 ministros do STF, eu saio voado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Por que crianças vão sofrer sempre mais violência, né, dentro do seio materno do que fora? Porque elas ficam muito mais no seio materno. Por definição, porque são crianças. Agora, isso não quer dizer que morrem mais afogadas na praia do que fora da praia. Pois é, tá vendo só? Olha só que coisa, né? Entendeu? Então é a mesma lógica, Então, assim, você usar isso para dizer assim, não, mas ela estaria mais segura fora do seio familiar? Não, evidente que não. Evidente que, né, o seio familiar provê alguma proteção. Infelizmente, em alguns casos, esse seio familiar acaba, né, corrompido. Né? Infelizmente, isso é uma realidade. Só que o seio familiar como um todo ainda é uma instituição que dá proteção e não retira. Assim como é mais seguro para mim continuar em Rio Claro do que passar a morar no Rio de Janeiro. Né? Exatamente, é em cima dessa exceção que eles querem tratar um todo. Se tem alguém que defende estuprador aqui, foi essa última medida de alguns anos atrás que excluiu a obrigatoriedade daquela que ela chega no hospital grávida, olha, eu fui vítima de um crime. Ela não precisa relatar o crime, ela não precisa mais fazer boletim de ocorrência, ela não precisa fazer mais nada. Então, isso sim é proteção ao criminoso, porque impede a justiça chegar ao criminoso com maior facilidade. Então, isso sim é defesa de estuprador. Perfeitamente. Vamos para a nossa próxima pauta, para não ficar muito nisso aqui. Nery Geller, né, presta depoimento sobre leilão do arroz. Ex-secretário de Política. A gente pode achar que esse debate é um debate cru, ou seja, é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe, por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então, como é que a gente pode